Olá pessoal, comentar sobre este livro aqui, A Presença da Igreja no Brasil, Histórias e Problemas. Ele vai do Frei Oscar de Figueiredo Lustosa, foi publicado pela editora Giro, São Paulo, 1977. Então ele vai tratar sobre a questão da história da igreja no Brasil, marcando aí três períodos: o colonial, o imperial e o republicano. Vou destacar aqui alguns pontos aqui, né? Primeiro, ele vai destacar bem claramente, né, que a igreja era a base do sistema colonial. Ele vai falar isso várias vezes, né? Diz assim na página 13: a religião católica é uma das forças poderosas na sustentação do desenvolvimento do sistema colonial. Prelados e clérigos terão a oportunidade de substituir governadores e de participar de juntas governativas. Consequência lógica do padroado do regalismo, a política do governo e da política da igreja se irmanam, embora houvesse problemas concretos e divergências, como no caso do aproveitamento da mão de obra indígena. Quanto aos negros, importados da África, o Estatuto da Escravidão se tornara uma realidade comumente aceita e assumida pelo pessoal da igreja, sem contestação e sem escrúpulo algum de consciência. Isso ele vai retomar na página 21, vai voltar a esse tema, né? Diz assim: sempre é funcionalmente relativa à eficácia dos quadros institucionais dos organismos, instrumentos e mecanismos de ação da igreja. No período colonial, todo o conjunto da igreja, como instituição, tendeu mais a operar como base de sustentação do status quo, a criar ou recompor um clima de moralização do que a propiciar um quadro de dinamismo evangélico. Por isso, a primazia do jurídico virá a tornar-se uma constante no catolicismo brasileiro. Embora o profetismo cristão de pessoas ou grupos tenha em alguns momentos criticado, denunciado e até contestado alguns vícios da igreja do sistema colonial, mas como instituição ela preservava o status quo, né? Volta isso no 23. O período colonial é tão unitário que na prática, cultura e religião, religião e política, economia e religião, tudo andava por demais misturado e unido, que os erros e acertos de uns e outros setores se recobrem e assumem igreja e coroa os mesmos graus de responsabilidade diante do julgamento da história, no regime de dependência do poder espiritual em face do poder temporal, marcadamente negativamente, marcando negativamente a ação dos agentes da pastoral e a qualidade mesma do catolicismo. Ele, no final do livro, nas conclusões, vai arrematar isso. Na fase colonial, a instituição eclesial legitimava o sistema vigente, no qual a dominante econômica sufocava as tentativas de uma evangelização menos rotineira e confinava a pastoral nos quadros tradicionais, esvaziando o esforço de inovações apostólicas. Caso dos jesuítas com os índios e dos missionários com os grandes senhores. Na fase imperial, o Estado regalista estrangulava as forças vivas da igreja e achatava cada vez mais as possibilidades de ação livre das lideranças eclesiásticas. Na fase republicana, sendo o Estado legalmente neutro e leigo em matéria religiosa, gozaria a igreja de ampla liberdade para tomar posições, decisões e rumos que lhe bem aprovessem. Então ele vai falar nesse período, né, já no período imperial, né, ele vai falar dessa reação ultramontana, né, que a igreja é muito ligada a padroado, defendendo os interesses da coroa portuguesa. Quando o Brasil ganha independência e vira o Brasil imperial, né, vai ter essa reação ultramontana, né, que vai procurar assim tirar a igreja da política. Aí tinha vários dos deputados ali eleitos na Constituinte lá de 1824, dos 100 deputados eleitos ali para o parlamento, aproximadamente 20 eram eclesiásticos, né? Então, essa reação ultramontana vai pedir ou encaminhar o afastamento dos eclesiásticos dessa vida mais política, né? Nessa fase inicial, você vê vários padres estão envolvidos ali em rebeliões, na Confederação do Equador, o Frei Caneca, né? O regente Feijó foi regente, né? Então, essa ação mais política essa vai ser objeto de crítica e essa reação ultramontana vai tentar, vai conseguir, inclusive, vai tirar a igreja dessa fase mais política. Essa reação ultramontana, a rigor, ela teve como um de seus pioneiros, né, o padre Antônio Ferreira Viçoso, de 1844, lazarista,
amigo pessoal do imperador Pedro II, para a diocese de Mariana, e foi nomeado para a diocese de Mariana. Então, ele que iniciou o movimento mais orgânico para esse processo de revitalização da igreja primitiva, que vai procurar uma aliança maior com Roma, né? Então, a igreja que assumia características muito locais, o regente Feijó chegou a pleitear uma igreja católica brasileira, onde o celibato clerical fosse abolido, entendeu? Isso passou a ficar para trás, com essa reação ultramontânea que procurou recolocar a ligação mais direta com Roma, né? Então, você vai ter aqui na página 41, ele vai falar assim, quais efeitos dessa reação ultramontana? Ele diz assim, os efeitos da semelhante atitude da igreja seriam vários, tá? E funestos, tanto naqueles tempos como nas décadas posteriores. Primeiro, socialmente, a igreja se marginalizou dos movimentos que vão agitando as camadas populares. Nós vimos que os padres estavam quase sempre envolvidos em revoltas populares e tal. Com essa reação ultramontânea, não mais. Já não vão estar mais ligados a esses movimentos populares. Basta citar a ausência da igreja como corpo na campanha abolicionista, comportamento que Joaquim Nabuco verberou de maneira contundente. Tá? Aqui ele assume a crítica do Joaquim Nabuco. O Dilermando Vieira, que eu já falei de um livro dele aqui sobre a história da igreja no Brasil, ele vai dizer que o Joaquim Nabuco ele foi injusto com essa crítica dele, que na verdade a igreja não foi dessa maneira que o Joaquim Nabuco está dizendo. Aqui o Frei Lustosa vai dizer que sim, ou seja, de fato a igreja se afastou, ela não participou do movimento abolicionista, só foi a aderir ao movimento já bem no finalzinho, né? Segunda consequência desse movimento ultramontanista, culturalmente, ela perde aos poucos a influência e a penetração das lideranças do pensamento, enquanto as correntes do positivismo, do cientificismo e outras atraem as novas gerações das academias. Né? O positivismo é a geração de 1870, né? Que a Ângela Alonso vai falar. Então a igreja ali perde a atenção no cenário cultural. E, politicamente, as ideias republicanas levam de roldão os apegos dos conservadores à monarquia. E como o regime republicano sobreviverá, na lógica dos acontecimentos, uma laicização do Estado com todos os riscos que, se não fosse o apoio dos positivistas, a moderação e o sentimento religioso dos primeiros republicanos, sobretudo Rui Barbosa, ter-se-iam concretizado e haveriam esterilizado os futuros esforços dos católicos. Ou seja, aí você tem a igreja se desvinculou dos republicanos, né? Se desvinculou dos republicanos por conta desse afastamento político, né? E os republicanos vão rebater esses conservadores, né? Que vai estar ligado à igreja. E se não fosse as vozes mais moderadas do movimento republicano, e aí ela lista ali Rui Barbosa, o afastamento da igreja ainda seria ainda maior, tá? Então, assim, eles ainda conseguiram conter esse movimento de laicização que houve, mas não foi tão profundo quanto se estava pensando ser, tá? Na República. Isso já na República. Ele fala também, ali na página 67, aí já está falando de um outro período, né? Já está falando do período de 1916 a 1945, né? Que fala do esforço da mobilização dos católicos e seus efeitos. Quer dizer, você vê que os católicos ficaram, se afastaram do cenário político, ali, logo no início, final da República, e já no início final do Império, início da República, né? E depois existe uma corrente dentro da igreja que vai pleiteando novamente o engajamento político da igreja. Isso vai acontecer ali nos anos 30, tá? Aí ele fala assim, acuado pelos liberais democratas, sobretudo com a Revolução Constitucionalista em 32, o governo provisório resolve convocar eleições. Ótima seria a ocasião, ao alcance da igreja, de demonstrar na prática que estava em condições de controlar grande parte da votação dos católicos. Muitos dentro da igreja voltam a insistir na velha tecla da formação do Partido Católico. Então você vê que está uma discussão, porque eles estão querendo voltar a assumir o cenário político, como tinha lá em 1824, lá no começo do século XIX. Dom Sebastião Leme se opunha sistematicamente a semelhante sugestão.
com razões de sobra. Imaginou, porém, um organismo que cumpriria a contento as pretensões políticas dos meios eclesiásticos e não comportaria os perigos evidentes das facções. Esse organismo seria a Liga Eleitoral Católica. Então surgiu, não era um partido político, mas tinha um alcance político. Nas eleições de 33, a maioria dos deputados eleitos girava na órbita da Liga Eleitoral Católica. O resultado foi além das expectativas. A Constituição de 34 não apenas incorporou as 3 reivindicações mínimas, mas até as outras foram contempladas no diploma legal. Em 37, a Constituição do Estado Novo trará algumas atenuações. Tá? Então, a igreja aí retomando um papel mais político. Né? Ele vai falar também das discussões que tiveram ali nos anos 30, né, também, em torno da escola nova, né, que é a reforma no ensino que teve lá Fernando Azevedo, com vários outros autores. Uma das discussões centrais desse tema foi a abolição do ensino religioso nas escolas, né, que era um movimento, um pleito que eles tinham. Né. Então, ele fala assim, na página 72, o grupo da escola nova, que pleiteava toda uma reformulação dos métodos pedagógicos e ocupava posto de relevo no campo da educação, lembra que assim, a igreja tinha um papel central na educação nessa época, nos colégios, né, de igreja, né, colégios de freiras, etc., particulares, né, em sua maioria, eles tinham uma grande presença na educação brasileira. Foram combatidos acerbamente pela igreja. A escola nova foi combatida pela igreja, né, que os via como paladinos de uma educação inteiramente laica e como comprometidos com a socialização da sociedade, usando o ensino como instrumento para esta socialização. Então foi o debate que teve aí da educação da igreja com esse movimento reformista da escola nova, que acabou vencendo no ponto de tirar a religião como matéria a ser ministrada no ensino, né, no ensino médio. Né? Depois ele mais à frente vai falar do período de 68, né? E ali ele vai falar de 2 movimentos ali, ó. Em 1942, ainda antes, em 1942, morre Dom Sebastião Leme. Na vida do catolicismo brasileiro estava aberto um vazio em termos de coordenação nacional, de polarização de simpatias e de desprestígio, em termos de liderança e de palavras de ordem. A aliança oficiosa entre a igreja e o Estado se processara até então mais em um nível de personalidade que se entendem e se apoiam, Dom Leme e Getúlio Vargas. Tá? Desaparecendo esses 2 personagens, a igreja e o Estado caminharão juntos, mas em função da identidade e problemas a enfrentar e na procura comum de pistas de equacionamento para os mesmos. O vazio de liderança só será preenchido um decênio depois, quando irá surgir a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, que vai surgir em 1950, lá na década de 50. Tá? Então, aí, nos anos 60, despontam 2 ideologias radicalmente antagônicas dentro da igreja, defendidas por grupos que se cristalizarão com o passar do tempo em categorias extremadas. Um reacionário, que é o Tribunal TFP, tá? Tradição, família e propriedade, né? E o outro progressista, com uma série de organismos. Entre os 2 grupos se posta o grosso da tropa cristã, bispos, padres e leigos, conservadores e liberais, que penderão nas oportunidades mais diversas, quer para a aprovação das teses reacionárias, quer o apoio de certas reivindicações progressistas. Tá? Então vai ficar jogando nos 2 lados aí. A CNBB nasceu em 52, sob iniciativa de Dom Helder Câmara, então bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Eram pastores que tiveram longa experiência da ação católica, movimento cristão, que viveram de perto problemas pastorais abordados com uma visão e métodos modernos, como assistentes eclesiásticos e militantes leigos do engajamento de sua militância cristã em meio a complexas realidades temporais. Tá? Então, aí vai surgir a Liga, a CNBB. Mais à frente vão surgir as ligas camponesas, tá? As ligas camponesas de Francisco Julião e outras organizações de esquerda e comunistas
forçam os católicos a mobilizar os seus esforços em vistas de montar uma rede de sindicatos rurais católicos, coisa que grupos de igreja não aceitam, preferindo o militar entre os organismos já existentes e não confessionais. Tá? Ele vai falar sobre os movimentos de ação social dos jovens católicos, a juventude católica, JUC, JEC, né? Nos movimentos políticos sociais da época, foi o foco de grandes preocupações e atritos para a igreja. Uma visão realista e politizante da ação do católico no ritmo violento das reformas sociais necessárias levou a maioria dos líderes juicistas a tomar rumos diferentes das diretivas da Comissão Central da Ação Católica. Criou-se a Ação Popular, AP, organismo interconfessional e independente que visava articular em uma linha evangélica as forças católicas que militavam pelas reformas radicais. Estamos aí nos anos 60, que vai culminar em 64 com o golpe militar. 64. Então, há uma politização cada vez maior desses grupos católicos que vão, inclusive, se juntar com forças comunistas. Tá? E aí você vem o golpe de 64 e daí você tem a repressão contra esses grupos. Né? Ele fala aqui, ó, os movimentos católicos que lideravam uma ação social em profundidade naturalmente caíam sobre a alça de mira do saneamento revolucionário, pós-64. Em tal conjuntura, eram inevitáveis as consequências das prisões em grande número de padres e católicos militantes, do cerceamento da liberdade para as organizações católicas voltadas para as questões sociais, a diluição progressiva dos movimentos atuantes, como certos setores da ação católica, JUC, JEC, JOC, que, radicalizando suas posições e distanciando-se da hierarquia, marchariam para o próprio desaparecimento. Então, tem esse ponto aí. Então, essa abordagem que ele trata, mais ou menos tratando esses três períodos, tanto a colônia, quanto o Brasil imperial e o Brasil republicano, e ação aqui em linhas gerais da igreja. É isso. Muito obrigado, então.